Bom dia, pessoal. Bom dia, Agnes. Estou gravando essa nossa primeira tentativa de fazer aula com os nossos convidados, como eu tinha conversado com vocês. Essa aula, Agnes, ela vai ser vinculada para os primeiros anos lá do Marisa. Então, hoje nós convidamos a Agnes para falar um pouquinho sobre a carreira e a experiência dela dentro de um tema que nós estamos conversando. Essa aula aqui, ela está dentro do nosso capítulo 5 do livro didático, que vai falar sobre raça e etnia. E, Agnes, conta um pouco para os meninos e para as meninas quem é você, por que é que você está aqui, por que é que esse convite chegou até você. Bom dia, Beatriz. Bom dia aos alunos do Maristas, meninos e meninas. É um privilégio estar aqui. A professora Beatriz me convidou e eu aceitei prontamente. Meu nome é Agnes Raquel Camisão, mulher negra, enfermeira, natural da cidade de Campinas, aí, São Paulo, né? E eu fiz o meu mestrado, me formei em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Para contar um pouco da trajetória, depois de formada, eu mudei para Minas Gerais, depois voltei para Campinas, e depois de 98 a 99, morei em Angola, África, voltei para o Brasil, comecei a fazer meu mestrado em 2011 na Unicamp, e em 2013 eu ingressei no doutorado. Logo que eu terminei o doutorado, eu recebi uma proposta, professora Beatriz, para vir trabalhar aqui na cidade do Goiás, né? Eu estudei com bolsa de pesquisa no mestrado e no doutorado, e quando chegou ao final do doutorado, eu não tinha dinheiro nem para andar a pé, né? Bem isso, né? E aí eu recebi uma proposta para dar aula na Faculdade Evangélica de Goianésia e também coordenar o curso de enfermagem. Desde então, 2017, segundo semestre, eu estou aqui. Goianésia é uma cidade de 65 mil habitantes, a 2 horas da cidade de Anápolis, no Goiás. Então, atualmente, estou no Goiás. E aí, à medida que a gente for conversando, eu vou contando um pouco mais dessa minha trajetória. Muito obrigada, professora Beatriz. Imagina. Agnes, eu queria começar perguntando, na verdade, sobre um material que você me mandou e eu achei muito, muito, muito interessante, que é um material, um livro didático, um livro, aliás, que vocês produziram para espalhar a história de algumas mulheres, né? E é um livro ilustrado, é um livro infantil, certo? O livro ele foi feito pelos alunos do Instituto Federal Goiano, e aí a gente fez uma parceria. Eu vou contar um pouco, então. Por favor. Aqui no estado de Goiás, nós temos vários quilombos, Beatriz. E aqui onde eu resido, na cidade de Goianésia, tem um quilombo que chama Tomás Cardoso. Então, tem esse, na cidade de Uruaçu tem um outro também, que é Domingas, uma mulher quilombola, que faz parte desse livro. Temos a Lucilene Calunga, que é da comunidade de Cavalcante, que é uma comunidade, acho que é uma das maiores comunidades quilombolas do Brasil. Uma mulher negra também, ela é da cidade do Goiás. E temos também a Adelina, que é do Quilombo Tomás Cardoso aqui. Então, no dia 20 de novembro do ano passado, nós decidimos homenagear essas mulheres, né? E aqui, em conjunto com a Prefeitura de Goianésia, elas receberam uma comenda, né, no dia 20 de novembro. Posteriormente, nós fizemos uma roda de conversa com essas mulheres, né, para compreender um pouco como que se deu essa questão de pandemia dentro dos quilombos, né, o acesso à vacinação, quais as dificuldades, os enfrentamentos, e assim elas foram contando, né, então foi um momento na Câmara também. E aí, a partir disso, acho que dentro disso, junto, né, misturado, nós temos uma parceria com o Instituto Federal Goiano. Eu, o professor Rafael, que é um professor de literatura, que também é daqui do município, que a gente acaba militando junto, né, Rafael Alves. E aí nós contactamos o professor Fausto, que ele é o coordenador de extensão e pesquisa do Instituto Federal Goiano, e como eles têm esse grupo de alunos, e até uma dica para vocês, o Instituto Federal Goiano, ele fornece bolsa para meninos do segundo grau e da graduação, com bolsa alimentação, local de estadia, né? Eu participei da banca de heteroidentificação, então nós estamos à procura de alunos, meninos e meninas pretos e pardos para estudar, né? Tem bolsas, mas não tem alunos, né? Então, nós fizemos esse trabalho junto, né? Então, os alunos desenharam, você pode ver que o desenho é à mão, os alunos desenharam e aí compilaram esse livro,
para que nós pudéssemos contar essa história, né? Então, em conjunto também você recebeu também um livro das Congadas, né? Que é uma festa religiosa, independentemente de eu não ser dessa religião, eu acho que é uma história que precisa, que merece ser contada, né? Então, nós nos juntamos com os irmãos Credos, que eles são de Trindade, e eles fazem grafite. E aí eles se propuseram a vir, né, nos ajudar. Então, o desenho da revista de Congo, eles desenharam, agora eles estão em São Paulo, pintando prédios em São Paulo, né? E o pessoal do Congo tem uma capela numa cidade aqui perto que chama Cafelândia. Então, eles desenharam a capela também com os desenhos da HQ, né, da história em quadrinho, né? Então, isso tem sido algumas histórias. Nesse momento, agora a gente está para trabalhar um livro de receitas culinárias de mulheres quilombolas do Quilombo Tomás Borges, para elevar a estima dessas mulheres. Vai ser no dia 9, né? Nós temos um fotógrafo, elas vão levar os pratos, nós vamos fotografar, e vai se tornar um livro de receita online que eu vou mandar para você. Posteriormente a isso, em junho, a gente vai ter um encontro de comunidade tradicional neste quilombo, né? Para que a gente possa empoderar essa comunidade. Gente, desde que eu conversei com a Agnes pela primeira vez, eu fiquei encantada. Depois eu fui ouvir novamente os áudios que eu te mandei e eu percebi o quão animada eu pareci, porque ela não para. Então, enquanto eu falava com ela, ela me mandava um projeto, outro projeto, outro projeto. E, Agnes, vou fazer um recortezinho aqui na sua fala. Na nossa aula, a gente trabalha bastante os perigos de uma história única, né? Então, os perigos da gente ter uma única versão para a história, um único segmento que estuda aquela história. E a gente tem tentado, ao longo dos anos, né, nas ciências humanas, resgatar outras histórias. E isso acaba, é claro, fazendo uma interdisciplinaridade com várias outras ciências. Então, de modo geral, a gente pode dizer que as ciências estão começando a olhar novamente para esse desfalque que a gente teve durante muitos anos, né? Que foi pensar numa ciência única, numa ciência que tinha só um enredo, só um rosto, né? E aí as suas pesquisas, porque você atua em um monte de frentes diferentes, né? Você tem esse livro, que é uma iniciativa, gostaria que depois, se você puder trazer isso dentro da sua fala, a importância de trazer esses temas para a comunidade, para as pessoas, então de aproximar mesmo esses temas da universidade, né? São pesquisas financiadas por dinheiro público, então são pesquisas que vocês recebem do governo federal, do governo estadual, para poderem realizar. E aí a importância de trazer isso para dentro da comunidade ou das pessoas que vivem ali perto, para trazer significado entre a universidade e as pessoas. E aí você fala também sobre... você faz uma citação rapidinha sobre a saúde, que é, na verdade, a carreira onde você se formou, né? Então, quando você fala, você traz esse recorte. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre qual foi, né, a sua linha de pesquisa no mestrado, no doutorado, e como isso conversa com esse tema que a gente está trazendo. Beatriz, eu também quero deixar para os meninos algo assim que eu acho que é super importante. Eu estudei em escola pública o tempo todo, né? E assim, eu tive uma dificuldade, né, para aprender a ler, né? E aí a minha mãe e os professores falaram, não, ela não, minha mãe não, né? Alguns professores, ela não vai dar conta de ler. E aí a minha mãe começou a me ajudar, e um professor também. Então eu fui incentivada por um professor que eu deveria aprender lendo esses murais, né? Essas chamadas, né? Que o povo vai colando assim nas paredes, né? Então todos os lugares que eu lia e que eu via, eu fui aprendendo a ler, né? Então eu fui aprimorando a minha leitura por meio dessas coisas, né? Tanto que hoje eu sempre costumo dizer, qualquer lugar que tem um papel pregado lá, estou eu lendo, né? Então virou uma prática. Então, às vezes, eu creio assim que tento impregnar nas crianças, nos meninos e meninas, que não vai dar conta, não vai conseguir, né? Eu sou de uma família de periferia, na cidade de Campinas, e eu quero dizer que não é impossível, né, estudar, né? É claro que não é uma coisa simples, mas a gente tem caminhos. Então, eu quero contar a minha história um pouco para dizer o perigo de uma história única, porque atualmente nós estamos desfazendo isso quando tem uma mulher preta, né, e uma mulher que, como você, que não sei como você se autodeclara, mas uma simpatizante para contar. Então,
eu costumo dizer assim, que anteriormente as cotas nós não tínhamos muito. Quando eu comecei a pesquisar, Beatriz, não tinha quase artigos científicos publicados por pessoas negras. Quando eu entrei no mestrado, a minha orientadora é uma pessoa maravilhosa, professora Marilena Baena de Moraes Lopes, atualmente ela é diretora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Ela não tinha linha de pesquisa sobre mulher negra, mas ela não hesitou um momento em falar, olha, Agnes, eu não tenho, mas nós vamos procurar e pesquisar, né? Porque quando eu morei em Minas Gerais também, eu fui desafiada a falar sobre cotas, e naquele momento eu descobri que eu não sabia nada. E aí eu voltei para Campinas, minha irmã de Campinas, Dagmar, milita também, ela trabalha com refugiados, me apresentou algumas pessoas, né, algumas figuras negras, né, e aí eu fui entendendo, e aí eu me descobri negra, porque não que o espelho não me dissesse isso todos os dias, sabe? Mas aí você fala, não, eu preciso contar essa história. Eu preciso recontar a partir do meu olhar enquanto mulher preta para poder empoderar, né? Esse momento para mim é um momento extremamente rico, porque eu posso estar dizendo para cada um dessas meninas e meninos pretos e pardos, né, e simpatizantes, que é possível, que é capaz, né? Que eles são capazes, né? E aí quando vim para o mestrado, eu pensei, gente, eu gostaria de pesquisar alguma coisa. Minha orientadora falou, Agnes, eu não tenho nenhuma linha, mas a gente vai pensar. E nesse momento, eu fiquei dentro de um grupo de pesquisa dela, e um dia ela me disse assim, Agnes, tinha duas mulheres, eu tinha uma enfermeira, a Zoraide, que é uma querida também, do CAISM, na Unicamp, e ela era parceira do curso de enfermagem e da minha professora, minha orientadora, né? E ela falou: olha, a Zoraide disse que presenciou uma conversa. Duas mulheres estavam conversando, uma mulher branca e uma mulher negra. E a mulher branca falava para a mulher negra: olha, agora que eu tenho HIV, a minha vida vai ser muito difícil. E aí a mulher negra respondeu para ela: minha vida só vai piorar, porque além de ter HIV, eu sou mulher e negra. E aí minha orientadora veio e falou: Agnes, você quer estudar esse tema? E eu pensei naquele momento, quero, mas por dentro de mim eu falei, ai meu Deus, o que será que eu vou pesquisar, né? Mas eu recebi o desafio, né? E mesmo devido ao fato da minha orientadora não ser uma mulher negra, mas ela assim, ela tinha toda a propriedade, ela pesquisava ali atrás, e a gente fez uma caminhada. Então, Beatriz, no mestrado eu estudei gestantes negras com HIV e a sobreposição de preconceitos. Então, como se dá dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa você ser uma mulher negra e tem HIV, morar na periferia, todo esse contexto, né? Então, a proposta era fazer uma pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa onde a gente entrevista o sujeito para saber realmente como que ele se sente, como que isso acontece. Então, preparamos todo o material e eu fui para começar, passou pelo comitê de ética, enfim, e aí eu comecei a pesquisar. Então, toda segunda-feira eu ia para o CAISM para entrevistar as mulheres. E aí, lá pelo meio da pesquisa, já estava mais ou menos no meio de novembro, e eu tinha que começar a tratar dos dados para defender, e chegou uma hora que não tinha mais mulheres negras para entrevistar. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu achei que mulheres negras com HIV teriam uma quantidade, por conta da vulnerabilidade a qual elas estão inseridas, né? E aí eu falei, não consigo. Então, toda segunda-feira eu ia, ficava junto com a Zoraide, que era enfermeira, e aí ajudando ela a fazer o trabalho dela, que ela entrevistava, pesava, media, antes da consulta médica. Então, antes da consulta, eu entrevistava essas mulheres. E para elas fazerem parte da minha pesquisa, professora Beatriz, elas precisavam se autodeclarar como pretas e pardas. E aí eu vou fazer um recorte aqui para você, né? Então, houve uma época no Brasil que quando as pessoas eram questionadas sobre a raça, a cor, teve uma pesquisa da Folha que identificou 59 tipos de cores de pessoas no Brasil. O que isso significa? Isso significa que nós somos o país do mito da democracia racial, que diz respeito que ninguém é preconceituoso aqui, a gente está todo mundo de mão dada, né? Todo mundo é igual. Só que na hora do vamos ver não é isso que acontece, né? As pessoas são realmente preconceituosas, a polícia é preconceituosa, e a gente tem uma série de contextos, o qual eu sei muito bem, e esses meninos também sabem muito bem, né? Então, dentro desse contexto, o IBGE, em 2010,
ele definiu 5 tipos de cores, e aí eu estou falando de cores, né? E antes disso, o movimento negro, ele começou a empoderar a comunidade preta, né? Para dizer, olha, o seu cabelo é importante, a sua cor é importante. Então, quando te perguntarem, se autodeclare como preto ou pardo. E aí as pessoas falam assim, ai, mas eu não sou preto, pardo não é cor. Mas teria que ser definido, né? Então, as cores, de acordo com o IBGE, é preto, né? Pardo, branco, amarelo e indígena, dentre as quais indígena é a raça e tem os troncos indígenas, né? Branco é a cor e a raça, né? O amarelo é a cor e são as pessoas asiáticas que vieram para o Brasil, creio que em 32, 34, quando teve essa questão de imigração, né? E tem todo um contexto por trás disso também, né? Tem todo um histórico, não só por conta do japonês, mas de forma geral. Então, o preto e o pardo, por quê? Porque o Brasil, ele foi misturado. Então, chegou um tempo, né, que a cor acabou a abolição da escravização, as pessoas negras foram para a periferia, onde muitos estão até os dias de hoje, e o Brasil decidiu que ele precisava embranquecer, porque esse povo não era bonito, né? Então, começou a vir os imigrantes para o Brasil, diferente da população negra que estava na periferia nesse momento, sem ganhar nenhum tostão, né? Os imigrantes chegam para ganhar, independentemente de poucos, né? Como eu ouvi uma pessoa me dizendo, mas eles ganhavam, né? E a população negra não podia comprar, não podia vender, se jogasse capoeira era considerado bandido marginal, e aí tem todo um contexto dentro dessa história que dá muito pano de fundo, né? Então, foi necessário criar categorias, né? Então, quando a gente fala de preto ou pardo, a pessoa ela é pardo, cor pardo ou preto, ela se autodeclara, e aí algumas pessoas falam, eu sou moreno, moreno não existe, ou é preto ou pardo, e quando nós somamos essas duas cores, preto ou pardo, nós temos a raça negra. Então, eu sou uma mulher de cor preta, né? E quando uma pessoa diz que é pardo, então, para o IBGE, quando tem essa conta da população brasileira, nós perfazemos mais de 56% da população brasileira. Pessoas pretas e pardos que são pessoas negras. Então, isso é muito importante para dizer para vocês, meninos, quando você se autodeclarar, você é preto ou pardo. Ah, mas preto não é cor, não é raça. Então, preto é cor e a raça é negra. E aí, dentro desse recorte, eu fui fazer a minha pesquisa. Então, as mulheres, para entrar na minha pesquisa, elas precisavam se autodeclarar preta ou parda. Bem, aí eu vi que quando eu fui fazer essa entrevista, não aparecia mulher. Quando eu pegava o prontuário, eu observava se era preta ou parda, eu chamava para entrevista. E aí, depois de algumas semanas, eu comecei a ajudar a Zoraide, e um dia eu fui chamar uma mulher, no prontuário estava escrito que ela era branca, quando eu chamei a mulher, ela era uma mulher preta, né? E aí eu olhei para o prontuário, olhei para a mulher, falei, como que você se autodeclara? Ela falou, me autodeclaro como uma mulher preta. Então, o que eu percebi, professora Beatriz? Que aos olhos da pessoa que coleta esse dado, tanto faz, né? E aí, eu coletei, e aí eu pude perceber durante o percurso da minha pesquisa de mestrado, qual é a dor dessas mulheres, qual que é o problema, uma série de coisas, né? Mas não dá para entrar muito no mérito, que aí é um outro recorte, né? Então, quando eu terminei eu ia terminar o meu mestrado em 2013, em primeiro semestre de 2013, e aí eu deveria pensar qual que era o meu objeto de pesquisa para o doutorado. E aí eu falei, meu Deus, eu estou esvaziada, acho que eu não tenho nenhum problema de pesquisa, né? Porque, como dizia o meu professor Guiberto Turato, também da Unicamp, né? Não existe nada novo, né? Tudo é uma cópia, né? E a gente vai vivenciando e verificando qual que é a lacuna que tem para trabalhar. E aí eu pensei, é isso. Por que será que eu não consegui coletar dados de nenhuma mulher? Porque, aos olhos de quem coleta, não importa, ele coloca qualquer coisa. Então, professora Beatriz, o meu objeto de pesquisa no doutorado foi capacitar uma equipe de profissionais para capacitar uma equipe de profissionais para coletar o quesito raça-cor. E qual que é a importância desse dado? Para mim é muito importante. Veja, quando eu não consigo com que um profissional colete de forma adequada, eu não tenho um recorte étnico-racial.
Então, é para eu fazer um recorte étnico-racial. E isso, os formulários da área da saúde, ele deve constar essas cores de acordo com o IBGE. Então, tem outro dia que eu peguei um formulário, tem branco, preto e alguma outra coisa. Então, tem alguns formulários que ainda estão inadequados. Então, eu, enquanto mulher negra, eu tenho que ser protagonista da história. Eu tenho que contar essa história, né? Porque é a partir do meu tom de pele, da minha vivência negra e dentro desse contexto que eu quero contar e que eu quero auxiliar a mudar, né? Junto com os meus outros colegas pesquisadores, né? Então, nós vamos mudar essa história. Então, quando eu chego em 2013, eu tenho muitos outros artigos científicos. Por quê? Porque nós tivemos as cotas. Então, as cotas propiciaram que outras mulheres e homens e jovens negros acessassem a universidade. Então, não é problema nenhum a gente entrar por cotas. Cotas, ele é uma reparação, porque quando eu digo que a população negra, quando houve a abolição, foi para a periferia e está até os dias de hoje, a cota é uma forma de resgatar, porque tudo que a gente vê é branco, né? A propaganda é branco, tudo é branco, e até as pessoas se acostumam, né, a ver isso. Quando eu morei em Angola, África, as minhas amigas estranhavam, porque elas são brancas, que estavam comigo, e tudo lá é negro, porque as pessoas são negras, né? E no Brasil, ao contrário, 56% da população brasileira é negra. E onde que está essa representatividade? Então, vai ficando uma coisa comum, não se vê e não se percebe. Então, com o ingresso dessa população por cotas na universidade, esse panorama começa a mudar, porque nós começamos a escrever de nós para nós, e aí nós começamos a levantar problemas e começamos a incomodar. E aí a meritocracia começa a dizer, esse negócio de cotas não é bom, porque nós estamos perdendo lugar. E vão perder mesmo, né? Porque nós vamos conquistar esse espaço que nos é de direito, né? Vocês, meninos e meninas, vocês devem acessar a universidade e serem pesquisador. Ser pesquisador parece que é uma coisa tão distante, mas não é, né? Então, professora Beatriz, quando eu chego no doutorado para fazer esse tipo de trabalho, eu percebi que as pessoas, quando pensam, o que é raça amarela? Até isso é difícil. Eles pensam que raça amarela, muitos indivíduos da minha pesquisa, que são pessoas que não tomam sol, sabe? Aqueles que ficam meio amarelados. Não, é população asiática, população chinesa, as populações que estão no Brasil, da Ásia, né? Então, essas são as populações amarelas. Então, eu vim para fazer a pesquisa num determinado espaço, né? Para treinar esses profissionais, para treinar a comunidade. Por que ele ia ser questionada? Porque quando uma pessoa vai ser questionada, que cor que você se autodeclara? Preto, pardo, branco, amarelo, indígena. Com o nosso passado de preconceito, a pessoa pensa, você vai me discriminar mais uma vez? É por isso que você está querendo saber minha raça? Então, nós precisamos também capacitar a comunidade para dizer, responda, isso é muito importante. Não deixe ninguém responder para você, porque quando o outro responde, ele coloca qualquer coisa. E aí também, dentro dessa classificação, nós temos as pessoas que têm as doenças prevalentes. Então, nós temos as doenças prevalentes da população negra. Nós temos doenças prevalentes da população branca. Por exemplo, população negra, ela tem doença prevalente, hipertensão e diabetes. Você me pergunta, professora Beatriz, mas hipertensão e diabetes todo mundo não tem? Sim, mas é mais prevalente, ou seja, ela é mais comum na população preto e parda, negra, né? Então, essas pessoas, elas têm mais possibilidade de ter essa doença. Qual que é o problema na área de saúde para isso? Por exemplo, entre nós pesquisadores, a gente percebe que, por exemplo, às vezes um homem negro chega na atenção básica, espero que isso esteja mudando, mas são relatos de colegas daí mesmo, né? Chega na atenção básica e a pressão desse homem negro, dessa mulher negra está alta, né? Um índice mais alto. Isso é por conta da doença, então tem uma medicação que tem que ser acertada para essa população. E aí, como as pessoas pensam que o homem negro e a mulher negra são pouco inteligentes, então eles dizem, você não tomou a medicação, por isso que a sua pressão está alta. E aí eles não têm essa ideia de avaliar, né, como que isso está se dando nessa população. Mulher negra, ela tem um índice de pressão
de pressão mais alto, então, quando ela engravida, se isso não for avaliado, ela pode ter um problema de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e morte, que é o maior índice de mortalidade materna infantil no Brasil. Então, se nós tivermos isso, e o profissional tiver essa visão, ele vai começar a tratar essas pessoas, mulheres, né, e homens também. Nós temos a doença falciforme, né, a hemácia, ela tem forma redonda, né, mas por conta, é uma doença hereditária, que tem a ver com a questão das pessoas que vieram da África, a hemácia, ela fica do formato de uma foice, né, e ela tem, acho que, se não me engano, acho que 3 meses de vida, a hemácia, mas a hemácia, grosseiramente, morre antes, né, e aí a pessoa sente fortes dores, então é comum na população negra, mas como foi tendo esses casamentos, é possível encontrar em pessoas brancas de olhos claros também, né. Pessoa branca, a gente tem a talassemia, que é uma doença, uma anemia do Mediterrâneo, de italianos, que também vieram para o Brasil. Temos o câncer de pele na população branca, que não é tão comum na população negra, né? Os homens negros também têm mais prevalência ao câncer de próstata também. Então, percebe? Quando eu coleto esse dado de raça-cor, eu vou perfilar quantas pessoas pretas e pardos eu tenho dentro desse território na área da saúde. E aí, qual vai ser o meu olhar enquanto pesquisador, enquanto profissional, para pensar ações de saúde para essa comunidade. E é claro, professora Beatriz, que eu estou falando da população negra, mas a gente também vai trabalhar de forma acertada com a população branca, com a população indígena, com a população amarela, para a gente ter um olhar a esse respeito. Então, é muito importante. Para além disso, a morte tem cor no Brasil, infelizmente, né? Então, quem morre de bala perdida, que encontra as pessoas pretas e pardas? A bala é perdida, mas ela sempre encontra pessoas pretas e pardas, né? E aí, são essas pessoas. Então, esse dado foi importante, porque só a partir de 1986 que ele começou a ser avaliado no sistema de mortalidade materna, sistema de notificação de mortalidade. Então, qual é a cor da pessoa? Então, só para dar um desfecho aqui, então, as pessoas, elas não devem, eu não posso olhar para você e colocar a cor que eu quero, professora Beatriz. Você precisa se autodeclarar. E aí, muitas pessoas me perguntaram, mas isso daí, a pessoa, às vezes, ela se declara branca porque ela tem preconceito dela mesma. Então, veja, a pessoa passa sofrendo preconceito durante toda a vida. Então, quando você se autodeclara preto ou pardo, você traz junto com isso também todo esse histórico de Brasil de preconceito, né? Então, por isso que é preciso que nós estejamos empoderados. Quando nós formos questionados, nós precisamos dizer porque nós vamos aumentando esse grupo dentro do Brasil. Hoje nós somos 56%, porque nós estamos nos autodeclarando. E o IBGE está voltando aí. Então, nós precisamos nos autodeclarar. E aí, assim, essa questão da autodeclaração, ela tem que ser perguntada. Então, a pessoa tem que perguntar como que você se autodeclara, preto, branco, pardo, amarelo, indígena, e aí ela vai anotar. Então, quando as pessoas perguntam, elas devem responder para que a gente consiga ter esses dados. E aí, a heteroclassificação é aquilo que eu olho e falo, professora Beatriz é branca, mas você pode se declarar por parda, por conta do seu cabelo anelado, por conta da sua boca, você deve ter aí familiares negros. Mas se você falar, não, eu me autodeclaro branca, o índice de erro é menor quando você se autodeclara, porque aí a gente vai ter uma linha de pessoas que se autodeclaram, e aí a gente pode traçar perfil epidemiológico e saber do que morre e do que adoece essas pessoas. E isso, o que faz? Me faz pensar em políticas públicas, né? Para acesso. E aí, esse daqui é a cereja do bolo, né? E desde 2009, professora Beatriz, nós temos a política de atenção integral à saúde da população negra, né? Se eu errei um pouco, é política nacional integral, é isso. E essa política, ela traz os objetivos, que acabar ou diminuir o índice de racismo no SUS, porque o Sistema Único de Saúde, que é gratuito e que é muito bom, apesar dos entraves que ele tem, a maioria das pessoas que utilizam é a população negra, né? E é muito onde as pessoas também são discriminadas por médicos e por profissionais. E o Ministério da Saúde
compreendendo isso, sabe que as mulheres negras têm menos anestesia, porque a história diz que elas são fortes, elas não precisam, então elas são raçudas, né? Então elas têm menor quantidade de pré-natal, né? Então isso é fato, né? E aí eu não trabalho com achismo, eu trabalho com pesquisa científica. Então isso é um dado do Ministério. Se entrar na página do Ministério da Saúde, tem isso. E aí em 2004 o Ministério da Saúde lançou uma campanha, né? Não fique em silêncio, racismo é crime, denuncie. Então, a gente deve denunciar. E hoje, com o celular, professora Beatriz, sofreu discriminação, meninos? Pega o celular e grava mesmo e joga na rede, porque hoje as coisas estão evidenciadas e aí as pessoas... é tudo mimimi, né? Porque as pessoas se acostumaram a falar. E como o Brasil é o mito da democracia racial, ninguém fala nada, né? Era comum. Então, hoje a gente não aceita mais. Então, as pessoas brancas dizem, agora tudo é racismo. Não, sempre foi. É que as pessoas eram desrespeitavam, né? E hoje a gente não vai mais compactuar com isso, né? Então, eu não sei como é que está seu tempo, professora Beatriz, eu estou acelerando um pouco, porque eu sei que você tem outras urgências, mas a nossa conversa, ela precisa caber dentro do tempo de uma aula, o que é, assim, uma tristeza, porque, na verdade, eu conversei com a professora Agnes antes disso para falar, você vai ter que voltar mais vezes com certeza absoluta. Eu só queria fazer alguns links do que você falou com algumas coisas que a gente vê dentro da sala de aula. Então, dentro de tudo que você traz, mesmo quando você está falando desse processo histórico, da construção do lugar da raça no Brasil, né? Então, que os ex-escravizados acabam indo morar longe dos centros, acabam formando as favelas. A gente tem essa miscigenação no Brasil que ela é fruto de um racismo científico, de uma tentativa, né? Uma tentativa científica de embranquecer a população, certo? Então, de acabar com a população negra no Brasil, e para isso a ideia era literalmente cruzar essas raças para ir purificando aos poucos a raça, né? Eu acho que a gente precisa usar os termos corretos. É animalesco você pensar no cruzamento, mas é de fato isso que foi feito. E aí, quando a gente tem um recorte no Brasil hoje, esse processo que a gente aprende na sociologia de socialização, ou seja, de como você internaliza o mundo que está fora de você, a gente esbarra nesse processo de ter dificuldade de se autodeclarar. Por quê? E isso, eu como professora, né, vivenciei muitas vezes de estar dentro da sala de aula e os alunos começarem a ter esses insights de peraí, talvez o meu nariz indique que eu não sou branco. Talvez a cor do meu cabelo indique que eu não sou branco. Mas preto eu também não sou. Porque você traz consigo essa socialização do mas isso eu não quero ser, né? E isso é uma expressão clara de racismo. Quando a gente pensa na sociologia, que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da sala de aula, a gente não fala só numa oposição nós-eles, porque todos nós carregamos marcas da socialização. Se estamos numa sociedade estruturada em pautas raciais, né, em diferenças raciais, isso também vai se manifestar na gente. Então, essas dificuldades de acesso, por exemplo, né, à população negra aos sistemas de saúde, essa dificuldade de se auto-identificar como parte dessa população, todas essas coisas estão ligadas a fatores sociais. Por quê? Por que é tão difícil? Por que o acesso é tão difícil? E isso a gente, né, uma das minhas formações, eu sou historiadora, isso é uma coisa que a gente também se depara na história, porque é tão difícil encontrar dados. Você falou, eu tive que montar esses dados, né? Eu tive que abrir essa pesquisa na minha universidade, porque ela não existia até então. Isso é novo. E por que primeiro, todos os profissionais que estudam dentro desse recorte, a primeira crítica que eles trazem não tenho dados, preciso coletar, porque o apagamento foi tão grande, né? O apagamento histórico foi tão grande que a gente, de fato, não consegue ainda trabalhar. Você precisa construir o cenário para trabalhar com ele. E é aí que a gente recai nessa importância de recortar raça, como o IBGE tem feito, dentro de todos os lugares. Então, raça dentro da universidade, raça dentro da saúde pública, raça dentro da escola pública, raça, enfim, em todos os lugares esse recorte é importante, porque a gente precisa saber quem estamos atendendo para saber
com que estamos lidando, né? Então, quais são as dificuldades? Você traz aí algumas doenças que são biológicas e você traz também alguns fatores sociais. Então, quando você fala da violência, por exemplo, da bala perdida, isso são fatores sociais, né? E existe uma razão que justifica o fato da bala sempre encontrar pessoas da mesma cor, né? Essa razão, ela é social. Biologicamente, não temos uma pretensão a sermos atingidos mais, né? A atingir mais pretos do que brancos, por exemplo, né? Então, eu acho que a sua conversa, a sua pesquisa, ela é extremamente científica, ela traz dados, você trabalha todo esse tempo com dados, né? Então, você vai trazer a dificuldade de encontrar dados e a necessidade de fazer esses dados ao vivo, para os nossos alunos entenderem também que a ciência é feita todo dia, todo instante, estamos coletando, estamos pesquisando, né? O que não sabemos, estamos procurando descobrir. E você traz também que há necessidade além do biológico, porque o acesso à saúde básica, ao SUS, aos primeiros cuidados, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no pré-natal ou no tratamento de HIV da população negra, essas coisas trazem consigo esse recorte de raça também por causa da dificuldade do acesso, certo? Tudo certinho aqui? Quer completar a minha fala de alguma maneira? Eu acho que eu quero agradecer porque foi muito propício, né? E eu quero deixar para os meninos assim que é difícil, mas não é impossível, porque a sociedade tenta o tempo todo fazer com que eles continuem na periferia, fazer com que eles acreditem que eles não têm potencial, que eles não são capazes, né? E assim, a gente tem uma gama de pessoas que você vai trazer também aí, né? Para dizer que é possível sim, né? Não é um caminho impossível. É difícil, mas agora a gente está tendo outras ajudas, outras ajudas mesmo, né? Auxílios, para que eles possam estar na universidade e permanecer, né? Porque não é só estar, é preciso permanecer. Ainda mais Campinas, que é uma cidade muito cara, um ônibus, né, uma alimentação, então é preciso entrar e permanecer. Mas isso é possível, né? E assim, para dizer que nós, enquanto população negra, estamos sendo protagonistas, por isso que é possível eu trazer esses dados para você e contar, porque eu te conto também e trago a história da minha pele, né? Só para complementar, na minha pesquisa de doutorado, eu fui conversar com uma pessoa que não era pouco inteligente, né, um profissional, e eu não pude coletar esses dados num determinado lugar, porque ele me disse assim, não, no Brasil não tem preconceito igual nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem preconceito, sim. Um homem branco descendente de italiano. Eu falei, então vista minha pele todos os dias para você ver como é que é. Ele ficou totalmente embasbacado. Então, para dizer da pele do outro que não tem nenhum problema, que nem o mimimi, vista minha pele todos os dias. E faça o percurso que nós fazemos todos os dias, né? Hoje eu estou dentro de um outro percurso, um outro espaço. Eu chego na minha cidade, onde eu estou, né? Como mulher, negra, enfermeira e doutora, né? Então, assim, e coordenando um curso de enfermagem de um lugar que ainda tem muito coronelismo, né? No Goiás, mas ninguém faz embate comigo, né? Então eu sou convidada para N lugares, sento em N lugares, mas o tempo todo, professora Beatriz, eu não permito que ninguém me embranqueça. Em qualquer lugar que eu vou, a primeira fala que eu dou sou mulher e negra, enfermeira e doutora. O meu título, eu não sou um título, eu sou uma pessoa. Mas em alguns momentos eu preciso ser um título, porque enquanto mulher negra, eu sou um título, porque eu tenho um título de uma universidade que ela tem um nome dentro do Brasil, né? E isso faz toda a diferença. Então, quando eu me tornei enfermeira, eu falei assim, agora eu preciso alçar mestrado e doutorado, e quem conhece minha trajetória, para que eu possa contar dentro de um lugar onde eu possa ter fala e voz. Então, é isso. Agnes, muito obrigada. Eu vou encerrar a nossa gravação. Deu certinho, a aula tem 40 minutos, a nossa gravação tem 39 minutos. Então, pessoal, boas próximas aulas, porque essa já acabou. A gente volta nesse assunto nas próximas aulas, tá bom? Estou interrompendo aqui. Obrigada, Agnes.